Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para continuarmos estudando a Bíblia. Queremos agradecer a Deus por este dia que Ele está nos concedendo e também por estes momentos que temos para estudar a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, a vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e compartilham e clicam no dedinho de joinha. Isso é muito importante para o canal crescer e alcançar outras pessoas que podem ter acesso então ao canal Hora Tranquila e ouvir a palavra de Deus. Agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Guilhermina, de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Solange Terezinha de Souza, de Triunfo, no Rio Grande do Sul. Abdias Oliveira, de Teresina, no Piauí. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Marlene Costa Silva é de Horizonte, no Ceará. Aparecida Tolentino é de São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Oremos. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças pela vida, por este dia que nos concedes e também por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente com cada um de nós, nos dando entendimento, abrindo a mente para compreender, aceitar a Tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida. Ó Pai, abençoa todos onde quer que se encontram, especialmente os que estão passando por momentos difíceis, lutas, provações, tribulações, enfermidades, desempregos. Dê vitórias a cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo esta semana no livro de Hebreus. Estamos falando que Jesus, ele é a âncora da alma. Jesus, ele é a nossa segurança. Jesus é aquele que não nos abandona, é aquele que está sempre presente em nossa vida. Ele é o nosso refúgio, ele é o nosso abrigo. E nós precisamos, então, estar escondidos neste abrigo que é Jesus. Nós precisamos colocar a nossa vida completamente nas mãos dele, deixar que ele nos dirija, que ele nos oriente e que estejamos prontos a fazer a vontade dele em nossa vida. Ontem nós estivemos aqui falando a respeito de pessoas que aceitam a Jesus e depois acabam se desviando, acabam se afastando, acabam não querendo fazer a vontade de Deus e então procuram a salvação por outros meios, a não ser em Jesus Cristo, porque, como nós sabemos, a palavra de Deus é clara em dizer que em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus Cristo. Então, se você está buscando a solução dos seus problemas, está buscando paz para a sua vida, está buscando ter a certeza de ter uma vida futura, essa certeza, esta segurança é Jesus. Não existe outro lugar em que nós possamos encontrar aquilo que nós buscamos e que a nossa alma anseia, que é a paz e a certeza de uma vida futura. Hoje nós queremos falar um pouquinho a respeito de um assunto que o apóstolo Paulo trata aqui e que muitas pessoas confundem. Muitas pessoas pensam que depois que aceitaram a Jesus e porventura caem em pecado, elas não têm mais perdão. Mas o que o apóstolo Paulo vem dizendo no estudo que nós vamos fazer hoje não é isso que muitas pessoas pensam, que não há mais perdão. O perdão ele é estendido a todos, a cada momento. Nós temos em Jesus um advogado que nos defende. O apóstolo João, ele escreveu lá em 1 João capítulo 2, verso 1, Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, porém, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, pecados todos nós cometemos, todos nós falhamos em nossa vida espiritual, porque, como nós temos dito sempre aqui, nossa tendência é má, é uma tendência pecaminosa, é uma tendência para as coisas erradas. Essa é a nossa natureza. E então, mesmo depois de termos aceito a Jesus, nós falhamos, nós pecamos, mas nós temos que nos arrepender, pedir perdão e abandonar esses pecados. Então, o que o Paulo vem dizendo aqui está em Hebreus capítulo 10, versos 26 a 29, diz assim:
Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aqui, Paulo fala claramente que se continuarmos a pecar deliberadamente, quer dizer, conscientemente, porque muitas pessoas aceitam a Jesus, mas continuam praticando os pecados que ele gosta de praticar e sabe que é pecado. Então, se você aceitou a Jesus e continua na prática desses pecados e não quer abandoná-los, então não há sacrifício. Então, o sacrifício de Jesus na cruz por você que vive essa vida de pecado, não há salvação. O que nós precisamos é reconhecer que somos pecadores e abandonar esses pecados, pedir perdão, e Deus nos perdoa. O único pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. Este pecado não existe perdão. E então muitas pessoas ficam preocupadas, pensando, mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? É nós rejeitarmos o apelo de Jesus, do Espírito Santo em nossa mente, cada dia, falando, olha, você não deve fazer isso, você está errado. E a gente pensa, não, isso não tem problema não, isso não é pecado não. Então nós vamos cauterizando a nossa mente e fechando para ouvir a voz do Espírito Santo. Então esse pecado contra o Espírito Santo é que não tem perdão, porque chega um ponto em que o Espírito Santo então abandona a pessoa, deixa de falar à consciência da pessoa e deixa ela viver a sua própria vida. Agora, Paulo ele diz claramente, aqui em Hebreus 10, 26 até o verso 29, que se nós sabemos que adulterar é pecado e nós continuamos adulterando, por exemplo, a gente planeja, não é? O encontro, planeja um lugar que ninguém veja, quer dizer, é um pecado planejado, é um pecado consciente. Existe, por exemplo, o pecado do furto. Quem sabe algumas pessoas trabalham cuidando de dinheiro de outras pessoas, né? Quem sabe num comércio, quem sabe em determinados locais em que você tem que manusear dinheiro, mesmo na igreja, os tesoureiros da igreja. E então eles procuram sempre desviar um pouco daquele dinheiro, ele está planejando aquilo, ele é consciente daquilo que está fazendo, é roubo, é pecado. E então a pessoa precisa se arrepender, abandonar esse pecado. Porque pecado involuntário ou pecado inconsciente, todos nós podemos cometer. Por exemplo, vamos supor que você saia de casa para ir a algum lugar ou um trabalho e de repente acontece algo que alguém faz assim sem querer também contra você e você se irrita, você fica nervoso e você até chega a dizer alguns palavrões. É um pecado inconsciente, você não estava planejando fazer aquilo, mas aconteceu. Sabe? Esse é o pecado inconsciente, involuntário. Então nós precisamos também nos arrepender desse pecado. Quando nós passamos aquele momento de ira, de raiva, a gente tem que pedir perdão a Deus. Deus me perdoa, eu cometi esse pecado, eu não deveria ter cometido. Então, quando Paulo fala que o que resta para essas pessoas é o fogo, né? Diz aqui no verso 27, há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. É para aqueles que não se arrependem, tá? Volto a dizer, tem pessoas que já até entraram em contato comigo, lendo o livro de Hebreus, e chegou nessa parte e falou assim, olha, então não adianta a gente que aceitou a Jesus e cometeu determinado pecado, então não tem mais perdão. Não, tem perdão sim. O perdão vem a partir do momento em que você reconhece que é pecador, que tem esse pecado, esse mau hábito em sua vida, e você pede perdão e abandona esse pecado, tá?
Então, essa é a questão que Paulo trata aqui, que se continuarmos a pecar deliberadamente, quer dizer, conscientemente, sabendo que vai cometer esse pecado. Então, o apóstolo Paulo aqui no verso 29, ele diz, capítulo 10 e no verso 29, imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Então muitas pessoas pisam o Filho de Deus, né? E dizem assim, não, eu não quero aceitar esse sacrifício de Jesus, não. Eu não creio no poder do sangue de Jesus. Então está pisando o Filho de Deus. Então para estes também, se não se arrependerem, se não voltarem a si, também não há perdão. Não há sacrifício que Jesus realizou que possa solucionar o problema dessa pessoa. Como nós temos visto nesta série que nós estamos estudando, todos nós nascemos em pecado. E quando nós chegamos àquela idade que nós começamos a tomar consciência, não é, do que é a vida, o que é certo, o que é errado, o que nós deveremos evitar fazer, então, quando nós chegamos nessa idade, nós deveremos então reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de ter uma vida transformada. E essa transformação, ela só vem pelo poder do Espírito Santo trabalhando em nossa vida. Nós não podemos de maneira alguma, conscientemente, dizer assim, não, eu não aceito o sacrifício de Jesus, não. Aquilo ali está escrito na Bíblia, mas a Bíblia é escrita por homens e homem escreve na Bíblia o que quer. Não é assim. Toda a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus. Não é palavra de homem que está aqui. Foi escrita por homens a palavra de Deus, mas não é palavras de homens. É a palavra de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. Eu sei que muitas pessoas que estão nos ouvindo estavam preocupadas com essa questão, que diz aqui o apóstolo Paulo, que não há sacrifício, né, para aquele que um dia aceitou a Jesus e depois caiu em pecado. Sim, não há sacrifício se ele não se arrepender e não abandonar esse pecado. Infelizmente, nós temos muitos irmãos e irmãs da igreja que estão conscientemente vivendo em pecado. E este estudo que estamos fazendo hoje é um apelo que o Espírito Santo está fazendo a mim e a você. Vamos abandonar os pecados que nós cometemos conscientemente, vamos nos arrepender, vamos pedir a Jesus que nos lave com o seu sangue e nos purifique para que nós possamos continuar no caminho. A caminhada cristã é uma caminhada árdua, é uma caminhada longa, mas a vitória já nos está garantida pelo sangue de Jesus. E se nós não nos arrependermos, não nos voltarmos para Jesus de todo o coração, nós não entraremos nos céus. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir. Vamos dar continuidade ao estudo e não nos esqueçamos, Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.